Fala galera, aqui é Thales Felipe. e hoje a gente vai fazer mais um episódio do Thales pelo Mundo, né, o episódio 10, e a gente tá fazendo nossa segunda live. E a entrevistada da vez é a professora Daniele Freitas. Olá, boa tarde, obrigada. E a gente vai falar um pouco sobre a carreira, né, falar um pouco da experiência dela no curso de Thales. Vocês com certeza já tiveram algumas aulas que nem a gente com ela. E a gente vai comentar sobre tudo isso no decorrer do papo. As perguntas geralmente a gente faz, em geral, sobre os convidados, mas como surgiu o seu interesse para a área de TI, entrar em TADES? Certo, é uma pergunta. Bom, vamos lá. Na verdade, o curso que eu fiz não é de TADES, era de TDS, chamava TDS, Tecnologia em Desenvolvimento de Software. Aí o IF teve que mudar de ATINF, né? Os professores tiveram que mudar o nome para ser um nome em português por uma exigência do MEC. Sim. É até outra grade, um pouquinho diferente. Eu entrei no curso, cara, foi muito louco, assim, eu não sei exatamente o porquê que eu entrei nesse curso. Eu tinha terminado o ensino médio, aí no outro ano eu fiz cursinho, não passei no vestibular, naquela época vestibular ainda não tinha nem, né? Aí depois eu fui fazer, aí no outro ano, aí eu fui fazer, tava fazendo cursinho, ainda no meio do ano surgiu esse vestibular do IF, que era vestibular aqui também. Aí eu passei pra TDS. Eu não sei por que eu escolhi esse curso. Eu gostava de mexer no computador. Eu até brinco com os meus alunos de primeiro ano, perguntando por que eles tiveram interesse em ir pro curso de informática pra internet, né? Aí eu disse, vocês são como eu, gostavam de mexer no computador. Aí, Eu acho que sim. é um pouco disso, né? Tipo, a gente aprende a mexer uma coisa no computador, às vezes a formatar o computador e acaba se interessando pela área. Acho que eu gosto disso. Eu conheço algumas pessoas também que se interessam por jogos, então acaba entrando nessa área também. Mas você lembra o ano que você 2002, entrou? 2002, né? 2002, 2. Pronto. No segundo semestre. Mas já era como a configuração? Porque a grade era bem diferente, né? Tinha um PDS... Tinha 2 projetos. Eu fui fazer minha tarefinha de casa. Aí ontem eu dei uma olhada, porque tipo, eu lembrava, né? 2002 faz quantos anos? 20. Então eu fui olhar lá a grade, porque eu tenho tudo guardado. Eu tenho todos os materiais das disciplinas, tudo guardado, organizado por pasta de disciplina. Aí eu tinha uma disciplina de projeto 1 e projeto 2, acho que se não me engano chamava Projeto de Desenvolvimento, um negócio assim. Sim. Apesar de eu ter olhado ontem, eu não lembro exatamente qual é o nome. Mas eu trouxe até meu histórico, viu, pra mostrar. Foram notas razoáveis, viu? Fiquei até impressionada. Porque, na verdade, assim, eu entrei no curso e por mais que eu gostasse de mexer no computador, eu não gostava muito, eu não era muito da área de manutenção. Eu gostava muito de usar, eu gostava muito de ficar na internet, essas coisas. Coisas normais que não é... Orkut? Orkut, né? Não era época de Orkut, não, era época de Mirk. Eu não sei se a época que eu entrei no curso era de Mirk. Já tinha um MSN também? Tem MSN, tem um legal no MSN que quando você demorava muito pra falar com a pessoa, ia fazendo na tela. Eu gostava disso. Sem chamar a atenção. Cara, aquela função era tão legal, a gente não tem mais nada, né? E aí, pronto, aí eu entrei no curso porque gostava disso, aí eu até me perdi no que eu tava falando antes, ó. Mas aí, quando chegou no primeiro semestre de disciplina, eu já levei um tombo, né? Programação. Foi com George. E o pior foi em Delphi. Socorro. Mas também foi o único semestre que a gente trabalhou em Delphi. Mas aí, assim, tipo, a configuração era muito similar ao que a gente tem no primeiro semestre agora, porque a gente tem uma introdução à programação, algoritmo a gente vê no segundo semestre, mas inicialmente tem matemática discreta. Já tinha algo nesse sentido? Então, não, a gente trabalhou diferente no meu. Eles alteraram isso na grade de vocês. Sim. No meu, a gente trabalhava programação no primeiro semestre. Aí foi em Delphi. Aí, em Delphi, eu não sei se vocês já trabalharam em Delphi. Não cheguei a usar. É uma plataforma, mas vocês já trabalharam com .NET? Já. É clique e arrasta também, .NET? Tem umas coisinhas, entendeu? Faz um tempo já. Aí o Delphi era muito isso. Eu lembro que o Jorge botava a prova e fazia assim, 1 ponto pra quem fazia a interface. Pronto, era 1 ponto que eu ganhava de graça. Que eu fazia a interface lá do Delphi, que era drag and drop. Sim. Mas, enfim, aí depois tinha estrutura de dados, que era com Georgiano, enfim.
Georgiano já dava aula em O 2002. quê? Era Georgiano, Minora e Felipão. Sim. Eles só faziam trocar. Era um semestre Georgiano, Minora e Felipão. Aí no outro semestre era Felipão, Georgiano, Minora. Aí no outro semestre era Minora, era praticamente só eles. E o professor Braulio? Não me deu aula, acredita? Não tive essa honra de ter aula com Braulio. Inclusive, uma disciplina que tinha no primeiro semestre ficou sem professor. Eu não lembro, se eu não me engano, era ele que era pra dar aula. Ele tava... Era arquitetura? Era arquitetura de computadores. Aí ele tava de licença. Acho que era doutorado, alguma coisa assim. Mas você lembra o professor que você teve aula? Não tive. Ah, você não teve a Não disciplina? tivemos. Se eu não me engano, não tivemos a aula. Foi um problema, sabe? Teve uma disciplina lá que foi um problema, se eu não me engano, foi essa. Não teve a aula e não tinha professor, aí no outro semestre também não tinha. Aí ficou complicado, porque vira uma bola de neve, né? Sim. E teve uma disciplina dessa que a gente teve um problema. Eu não sei se eu terminei pagando por estudo dirigido ou se deram um jeito aí na disciplina e colocaram. Não lembro exatamente. Vou ficar devendo essa daí. Sim. Você ia perguntar alguma coisa, né? Eu já perguntei. Pronto, então, assim, em relação ao PDS, você lembra o projeto que você fez na época? Quem era o seu time? Eu lembro. Você estava na sua turma, né? Tava. No meu time, na verdade, era eu e Lueni. Eu não lembro se tinham mais alunos junto, mas eu lembro que o meu projeto era um nome horrível, mas enfim. Esse daí eu lembrava mesmo sem dar minha pesquisada ontem. Ele se chamava Sacolão, um nome horrível, sim. Aí a ideia era a seguinte, a ideia era muito boa. A ideia era a gente pegar os preços de todos os produtos de todos os supermercados, olha só que ilusório, né? O preço de todos os produtos, todos os supermercados, e verificar qual era o melhor preço. Qual era a sacola que ficava mais barata. Não é tão ilusório, não. Isso tem no iFood hoje em dia. Eles usam um sistema similar a isso. Olha E só. o equivalente a Eu isso, uso. e outro equivalente a isso seria o Zoom, né? Também. E Quer dizer que no iFood eu posso pegar, selecionar os produtos Pode. e ver qual que é. Olha! E a gente pensou muito ilusório porque a gente não ia conseguir esses preços nos supermercados, né? Era muito bom para o consumidor, mas talvez não tão bom para o supermercado. é porque você estava à frente do seu tempo, só que provavelmente as tecnologias não estavam favorecendo. Verdade. Mas aí foi o projeto, porque assim, teve alguns ex-alunos que falaram que mudou o projeto, foi o projeto durante os 3 semestres, foi esse mesmo? A gente só tinha 2, né? Só tinha Sim. dois Eram projetos. Sim. Aí eu não lembro qual. Eu lembro que eu tava vendo minhas pastas antes, eu vi que tinha um que era J simulado. Aí eu não lembro. Eu sei que J era por causa de Java, porque no meu curso é Java. E aí eu não lembro exatamente como foi esse projeto. E o do Sacolão. O do Sacolão tinha essa estratégia, sabe? Mas assim, eu trabalhava mais na parte de interface. Eu até me arrependo hoje, dando uma olhada assim, sabe? Sim. No que aconteceu do curso. Eu foquei no que eu gostava. Uhum. Isso foi bom pra mim porque eu consegui andar. Uhum. Mas em contrapartida hoje eu vejo que isso não foi tão bom profissionalmente porque eu fiquei meio que com essa deficiência, entendeu? Sim, na área de programação de back-end. Que é muito importante pra quem tá em front-end, é muito importante você saber back e vice-versa. Tem esse negócio do full stack, não sei o que. Eu não sou muito fã desse termo. Porque eu acho que você precisa ter um direcionamento, Sim, sabe? sim. Mas aí, enfim, eu meio que fazia a parte de interface e Luani fazia a parte de programação. Mas, primeiro, ficava pesado pra Luani, porque era muita coisa, né? Background. Sim. Background, não, back-end. E segundo, eu perdi, né? Perdi de ganhar aquela... Ah, mas não é tarde, né? Tem as tecnologias. Não é tarde, posso estudar agora, posso, mas é porque tem outras prioridades também. Exatamente. Filhos, né? Um filho, que já é suficiente para... Eu até coloquei, olha, eu quero fazer aqui um comentário. A Alanis cortou o meu filho, minha mãe lá. Eu coloquei lá na descrição, ela pediu, manda uma descrição. Eu coloquei, né? Tecnólogo, desenvolvimento de software, professor de desenvolvimento web, mãe. Aí a Alanis cortou, não foi lá. Mas eu entendi. A gente não tá sabendo, não chegou na gente. Acho que é porque ela quis deixar menorzinha, que tinha muito texto. Pode Eu coloquei muito texto, mas é porque eu coloquei isso porque isso fez uma diferença tão grande como profissional, né? Mas enfim, o foco aqui é na época lá que eu era aluna. Não, mas a gente pode falar um pouco de cada coisa. Você quer acrescentar alguma coisa? Quando você terminou o curso? Pronto, quando eu terminei o curso, foi uma coisa louca, né?
A gente terminou o curso. Eu, Plácido e Salles, teve um concurso para professor substituto Salles aqui. também tava nessa Salles aula. também. E Alexandre, nós somos da mesma turma. Sim, sim. Aí teve um concurso para professor substituto. Era um concurso para eram 3 vagas de professor substituto. Um para rei, se eu não me engano, outro para processo, que era bem para Plácido, e outro para desenvolvimento web, que era só nós 3 nos inscrevemos nesses concursos. Sim. E aí a gente fez a prova e a gente passou. Aí a gente passou e na época a diretora era Ana Catarina. Eles têm que entrar logo. Porque a gente tá precisando pra ontem desses professores. Aí a gente se formou em separado, nós 3. Pra gente assumir logo. Porém, começou uma greve. E aí, até tanto que eu fui olhar minhas fotos, né, de formatura. E a gente só se formou, porque a gente terminou em 2005. A gente só se formou com, recebeu Sim, sim. em 2006. A formatura em separada foi em 2005. Mas a gente só se formou de botar beca. Aliás, só eu que fui pra botar beca, porque quando você se forma em separado, você não vai lá receber o diploma, apesar daquilo ali ser algo burocrático e formal, né? Ele só faz uma menção honrosa. Você se levanta e as pessoas batem palma e ok, mas eu quero. Canudo vazio, né? Pois é, só no canudo vazio. Eu sei como é que é. Mas enfim. Aí pronto, aí comecei como professora substituta. Foi uma experiência pesada. Porque, primeiro, eu nunca tinha pensado em ser professora. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí eu fui dar aula, inclusive, para alguns alunos que foram meus colegas de classe. A Felipão me colocou, não sei se o Felipão era coordenador na época, ele colocou uma disciplina maravilhosa que chamava Projeto Interfaces. Hoje a gente tem essa disciplina, só que no curso técnico. E aí era um tópico especial para o aluno pagar. Porém, os alunos não tinham outra opção, eles tinham que pagar. Então eles foram pra minha disciplina não muito felizes, né? Tem algo parecido com a gente, né? Que tem as disciplinas optativas, mas a gente São tem que cumprir uma certa porcentagem pra poder concluir o curso. Pois é, não, mas assim, você tem que fazer, aí você tá lá no último ano no semestre, aí você tem que pagar 2, aí você só tem aquelas 2 pra pagar. Eles só estão lhe possibilitando 2. Você, sabe? Você não escolhe, vou pagar teste, porque testes é muito legal. Testes 2, né? Você já tem testes 2 é muito legal. Uma coisa que tinha muito na minha grade. Era isso, banco de dados 1, banco de dados 2, banco de dados de vocês não tem. Aqui tem Tem 1 e 2. É o nome 1 e 2? Sim. Tá. Porque era uma coisa que eles tinham reduzido, assim, por causa do termo, que era uma coisa que o MEC não tava querendo colocar. Sim. Aí, enfim, eu tenho um banco de dados 1, 2. Era só Barão. Naquela época tinha o WTAD já? Tinha um evento específico assim para apresentar os PDS? Não. Era uma coisa muito mais sala de aula mesmo, assim, né? Apresentar só pros professores mesmo. Época boa, a gente devia ter pegado essa época. Falando nisso, TCC tá Eu estou na organização do WTAD, hein, galera? Só lembrando. Agora que eu venho meu trabalho de conclusão de curso, eu tenho que perguntar como foi o seu caso. Cara, foi muito traumatizante, mas deu certo. Foi o seguinte, o meu trabalho de conclusão de curso, como eu gostava muito da área de interface, né? Sim. Aí já no início do curso eu percebi isso. Acho que foi no segundo semestre, teve aula de Author Web, eu acho que foi com Lucena. Aí eu já me identifiquei, beleza. Aí fui seguindo por essa área. Aí depois tive uma disciplina chamada Arquitetura da Informação, que Lucena também dava. Que ele indicou um livro maravilhoso, que até hoje eu tenho, que é Não Me Faça Pensar, amo esse livro. E aí, aí pronto, aí segui por essa linha. Aí Minora, eu não sei por que foi Minora o meu orientador. Aí Minora foi meu orientador e eu decidi trabalhar com usabilidade, padrões web, que seria HTML, CSS, e acessibilidade. Eu juntei esse tripé, que até hoje eu dou aula sobre isso, né? Usabilidade, acessibilidade, padrões web, enfim. Aí escrevi, li todas as diretrizes lá do W3C, não sei o que, coloquei lá. Só que eu fiz a interface e não testei com o usuário. Aí quando chegou na banca, descascaram, né? Eu lembro que eu tava assim, muito, muito, muito nervosa. E Georgiano, nunca vou esquecer, Georgiano, percebeu que eu estava nervosa e me tirou da sala e me levou lá pra dentro da Diatim e eu comecei a chorar. Gratidão, Georgiano, obrigada.
Mas Se foi prepara. meio pesado. Eles perguntaram lá outras coisas, mas isso ficou em evidência, sabe? Sim, sim. Até hoje, quando eu fico com aquele negócio, né? Porque realmente, eu tô falando de usabilidade e não fiz um teste. Pois é. Estavam certos. No caso, na matéria de interface humana no computador, eles falam da análise empírica, né? Que a gente tem que testar com o usuário. Já tá anotado aqui. Mas tem bancas e bancas, sabe? Uhum. Tomara que seja Dani, né? A nossa banda. Vai ter que ser, né? Que eu sou orientadora dos bonitos, olha aí. Felipe tá numa situação um pouco mais difícil, porque a dele é trabalho e conclusão, né? O seu é de estágio, relatório de estágio. Fica mais prático. Sim. Pois é. Ficou nervoso? Hã? Não. Nervoso. Eu tô nervoso desde que começou comecei a escrever esse negócio. Eu tô, tipo assim, eu terminei, mas será que eu terminei mesmo? Cara, Exato. mas vocês estão num outro nível, sabia? Porque não é porque eu tô aqui não, viu? Mas foram os meus únicos orientandos que terminaram de escrever antes do prazo, assim, que estão bem mais adiantados antes do prazo, né? Vocês não terminaram ainda, literalmente, né? Porque também é difícil, ainda tem a qualificação e tal. Mas aonde vocês já foram, cara, Thales é impressionante. Ele escreve, teve que cortar o que escreveu. A gente chega a me dar dó quando tem aluno que... Ele falou isso. Eu saí arrasado, cara, daquela aula, você não Não, sabe. velho. Eu saí muito triste, pô. Os professores. Os professores pegaram pesado comigo. Oi, cara, poxa. Mas acontece preparação pro Habilidades aí. Eu vou vir aqui pra petição pior, cara. Mas nós dois vamos passar. Não é assim não. Nós dois vamos passar. Vai dar certo. Cara. Aleluia. Certo, Mas vamos lá. você ia dizer alguma coisa? Hã? Mas Eu ia. Eu não sei se é relevante, mas falou de professor substituto. A gente conheceu um professor que era substituto. Não, eu era substituto que ele se formou em Thales recentemente também e Sim. o Theo Marcos. Theo. Sim, Theo. Ele tá empregando aí meus alunos de InfoWeb. Interessante, eu quero contato pra depois que eu terminar minha bolsa. Você teve alguma experiência fora do fator acadêmico ou tipo, você terminou e já entrou no IF direto? Como é que foi isso? Quando eu estava no curso, eu fiz estágio lá na Caixa. Mas sim. foi péssimo. Porque assim, por que não foi bom? Não foi bom porque é o seguinte, eu sou orientadora de estágio, né? Sim. Eu até falo para meus orientandos de estágio, para os professores irem lá, e eu acho até meio invasivo. Por que tem que ir lá? Porque o professor precisa ver o que é que você está fazendo. Se você está no ambiente adequado, se o seu coordenador está lhe dando apoio, se você está trabalhando em algo que está coerente com o seu curso. Por que eu dei essa ênfase? Porque era isso que eu não fazia. Entendeu? Eu basicamente não fazia nada. Eu não fazia nada que estivesse relacionado, assim, de programar, de fazer alguma coisa em alguma interface, nada disso. Era o que exatamente que você fazia lá? Então, eu ficava numa sala, inclusive num buraco. Não, Tá acabando continue, a caixa continue. aqui. Deixa eu dar uma tossida aqui, peraí. Eu ficava, era lá na caixa da frente do Salesiano. E aí, todos os problemas que tinham nas caixas econômicas, nas agências e nos pubs, eles iam lá pegar algum equipamento. Então, tava faltando algum equipamento, aí ele ia lá e pegava. Aí eu tinha que disponibilizar esse equipamento, porque quem ia pegar era alguém terceirizado. Sim. Aí eu tinha que fazer um documento dizendo que ele pegou tal equipamento, entregar a ele, se ele entregasse, eu tinha que devolver, assinar, era só isso. Tipo tombo, essas coisas assim de... Porque tem uma identificação no... Era tipo entrada e saída de equipamento, essas coisas assim, tipo Vou gerenciar. tossir de novo. Peraí. Eita, não, mas será que é Covid? A gente tosse e só pensa nisso, né? Aí pronto, aí eu ficava lá. O que é que eu fiz? Tava com tempo lá, entre aspas, livre. Comecei a estudar o que eu tinha. Lá não tinha Office, tinha BR Office. Aí eu comecei a estudar banco de dados com o Access do BR Office, um negócio assim. Aí comecei a estudar banco de dados lá com o que a gente tinha. Com o que eu tinha, no caso. Foi uma experiência, né? Eu não quis sair porque ganhava bem. Tem essas porém. Na época eu ganhava 475 e tipo, os estágios acho que ganhava 300 e pouco. Aí... Tem que levar em consideração o salário mínimo da época também. Naquela época eu ganhava uns 300 e pouco. Aí eu ganhava 470, quer dizer, maior do que o valor normal do estágio, sabe? Aí eu fiquei meio com dó assim de sair. Eu não sei quanto tempo eu fiquei, mas não foi um ano não. Aí depois eu entrei como professora substituta.
Aí depois eu entrei numa agência web, que eu amei ter trabalhado lá, deu uma experiência incrível. É a primeira convidada que diz isso. Por quê? Todos odiaram trabalhar em agência. Tem não sei se é a questão são épocas diferentes, mas muita gente já falou pra gente que é meio complicado a agência. Não, eu ganhava pouco para o que eu merecia, só que assim, realmente eu coloco isso como uma situação de privilegiada, né? Eu não precisava, eu morava com os meus pais, não precisava de nada, o dinheiro era só pra mim, basicamente. Então, ganhava pouco, mas assim, e eu saí de lá com ódio, porque eu já tava com abuso, assim, já tava por aqui já de lá. E lá é muito rotativo, né? Porque entra muita gente, sai. Sim, sim. Aí eu saí meio chateada, assim, mas assim, hoje eu vejo que foi uma experiência muito legal eu ter visto como foi lá, como era o processo, sabe? Eu tô dizendo assim, pegando um apurado, assim, da experiência que eu tive lá, eu gostei. Mas as tecnologias que você usou lá, tipo, você tá trabalhando muito mais no front? Eu trabalhava só front, eu trabalhava só HTML e CSS, eu amava o que eu fazia lá. Apesar, assim, eu amava do que eu fazia, mas não necessariamente eu amava todos os dias ir pra lá trabalhar isso, só pra deixar claro. Porque assim, era todo dia a mesma coisa. Se torna muito repetitivo. É muito assim, é uma rotina assim, diária muito, sabe, maçante. E ser professor é maravilhoso porque a rotina é semanal. Todo dia da semana é um negócio diferente. Na verdade, toda semana é um negócio diferente. Hoje eu tô fazendo isso aqui, aí amanhã eu vou ter uma reunião com tal aluno, aí na outra semana eu já tenho outra reunião com outro aluno, sabe? Sei. Eu sou muito motivada, eu gosto. Eu gosto assim, dessas coisas assim. Mas lá no trabalho era bom, lá onde eu trabalhava era muito bom. Aí os colegas também que a gente fazia, as amizades, era muito legal, sabe? Essa experiência assim de trabalhar do lado de outras pessoas. Era próximo daqui? Então, quando eu trabalhava, a agência ficava lá perto da minha casa, que eu moro hoje, na verdade. Ficava lá perto da Mitas Barros com a Prudene Moraes. Mas a agência já mudou de lugar. Inclusive tem uns alunos que trabalham lá. Mas assim, essa questão do... Eu vi que teve uma participante que falou, né? Que ela teve uma experiência que não foi tão boa. Mas ela falou muito na perspectiva de programação. Sim. Não usavam Git, não usavam versionamento. Então assim, eu não sei, provavelmente eles não usavam. Vocês tinham esse controle, assim, de versionamento de código? Alguma coisa nesse Não, sentido? não. Pra front-end não tinha. Sim, mas eu não sei se vai ter na sua experiência, mas no geral, assim, com documentação, processo de software, não, né? Também não tinha. Mas sabe o que é também? Eu vou até justificar. Nem mereço ir, eu acho, mas vou até justificar. É porque também era algo muito pequeno, eram sites pequenos. O máximo que a gente fez, olha só, a pessoa, hein? Foi o site do Carnatal, que foi bem legal a experiência. Trabalhei, assim, bastante, porque o site não... Qualquer coisinha ficava diferente. A gente tinha muito problema com o Internet Explorer naquela época. E aí eu tinha que mostrar o site perfeito no Internet Explorer. Qualquer coisinha eu tinha que ir lá e ajeitar. Qualquer coisa nova, então... A ideia do site, eu até lembro, era um mapa. Naquela época o trio elétrico do Carnatal passava dentro da cidade, assim, tinha aquele circuito maior, né? Que hoje em dia é só ao redor da arena. E aí a gente colocou o mapa e ficou mostrando onde é que cada trio tava, sabe? No mapa, era bem legal. JavaScript? Era com JavaScript. Tudo com JavaScript e HTML, CSS. Aí na programação a gente pegava onde ele tava. E eu não lembro se a gente colocava manual onde ele tava. Eu acho que, não sei, essa não era a minha parte. Aí eu lembro que a gente foi pra lá, trabalhar lá no Carnatal, inclusive. Não ganhei nada. Devia ter ganhado extra, né? Hoje é porque é aquela coisa, né? Pessoa inocente. São outros tempos. Né? Mas tipo assim, a experiência valeu, assim. Eu acho que ele termina se aproveitando disso também, né? O profissional lá. Já tinha essa ideia de mobile first? Tipo, não tinha. Você falou dessa questão de ter que ajustar no Internet Explorer. Então... Não tinha nada. Ninguém usava celular naquela época. Celular, Foi 2007. Pois é. Ainda era aqueles flip phones, né? Era. Tinha até uma mulher que trabalhava com a gente, que ela usava um Blackberry, a gente achava o máximo. Blackberry era... Era o top lá na época. Top de linha. Aí depois de ter trabalhado nessa agência, eu ainda dei aula em outros lugares, mas como profissional só nessa agência. Depois os outros lugares foram de professora mesmo, lecionando. E como é que é essa rotina? Porque deve ser, o que você falou, de você ficar nervosa assim no começo, quando você começou a dar aulas e tal. Como é que é essa coisa de lidar com o aluno todo dia?
acho que é meio complicado, né? Não sei. Você não se via assim como professor e tal? Naquela época eu não me via como professora porque eu não era realmente, né? Hoje em dia eu amo dar aula. Eu gosto muito do feedback dos alunos. Aí aquela história, né, que eu falei que eu coloquei mãe na descrição. Porque depois que meu filho nasceu, eu sou uma profissional 1 milhão de vezes melhor. Porque eu tenho muito mais empatia, eu tenho muito mais essa percepção do que é que o aluno precisa, sabe? Eu sou ainda mais, eu acho que eu já era também, vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu já era assim, meio assim, mas assim, eu penso que eu fiquei mais, sabe? Mais tranquila com relação aos alunos. Agora também eu tô dando aula. Agora, eu só tô dando aula pro InfoWeb, que é pro curso técnico. Não tô dando aula pra TADS. Então os alunos de InfoWeb, eles são diferentes dos alunos de TADS. Eles são mais dedicados. Sim. Eita, será que eu vou levar porrada? Talvez. Assim, a porcentagem maior, né, considerando os alunos, é que os alunos InfoWeb são mais dedicados. Então termina que não sendo tão difícil assim de você lecionar com eles, você pede pra ele fazer uma coisa e ele faz. InfoWeb é técnico só ou ele é integrado? É técnico integrado que a gente chama, que é o médio com o técnico. Então isso deve ser um fator, né? Já que eles concluir o ensino médio seria contribuir para essa... Com certeza, exatamente. Tem 2 fatores, na verdade. Esse daí é porque ele tá fazendo o médio, ele vai precisar do curso técnico. E o outro é porque o IF faz a seleção e ela pega só, né, uns alunos muito bons. Porque quando os alunos se inscrevem pro IF, são realmente alunos que são muito bons. Sim, sim. Também tem aquela questão do fator, pelo menos no superior, tem o fator de desistência também. Exatamente. A questão dos semestres iniciais. Então, às vezes a pessoa entra no curso e não sabe muito bem, né, o que o curso do que se trata, e tem esse fator também. Você também tem mais controle sobre o que você quer pagar ou não, você tem a oportunidade de sair desse curso, tentar outra coisa, mesmo não vale para o ensino médio. Não. Agora os alunos podem fazer o ENSEJA, se eu não me engano, né? Porque aí eles fazem só o ensino médio, aí eles podem fazer essa prova, que é do governo federal. Aí pode fazer a prova e sai com o diploma do ensino médio. Aqui funciona dessa forma também? Não, isso aí é do governo federal, não é do IF. Sim, é por causa que eu imaginei que geralmente fosse mais o integrado. Porque eu fiz integrado também, eu não fiz no IF, mas é meio que por aí mesmo, essa questão de dedicação, assim. Mas acho que também tem um fator de... Eu não sei se é o contrário. Eu tenho a impressão que... Porque eu fiz o integrado particular. Então isso tem um fator. Porque eu sinto que alunos que tinham, digamos assim, mais privilégios, eles não eram tão atenciosos, né? Entendeu? Então, a galera que... Aí eu vou puxar a sardinha pra mim. Certo. Já era um pouco mais focado ali, né? Tinha a intenção de terminar pra ter um diploma voltado pra carreira, né? E prosseguir dessa forma. Então acho que tem esses fatores também. Justamente quem entra no IF tem que ter essa dedicação maior para poder conseguir entrar, né, e para consequentemente se manter. Eu também fiz o integrado de administração, só que foi no Senep. E também eu tive essa impressão que eu era um dos poucos alunos que queria realmente passar. Por mais que eu tenha me colocado em situações, eu quase não passei, né? Acontece. Mas por exemplo, teve matéria como matemática que, tipo, a turma toda estava tendo a impressão de que as provas estavam bem difíceis, né? Tanto que eles tinham que fazer coisas tipo, eu não sei se protesto seria a palavra certa, mas enquanto isso, tipo, umas 2 ou 3 pessoas estavam tirando notas boas, sabe, na turma, e isso foi no último ano. Então tem essa coisa, assim, também varia de pessoa para pessoa mesmo. Vai muito do foco, né? Tipo, o seu objetivo final, assim. Esses alunos do integrado, eles são 50% da escola pública, 50% da escola particular. Que você estava falando, né? Sim. Não sei como era no meu caso, eu tinha vindo originalmente pública. Então, pode ser esse o fator. Quem já sempre esteve em particular, às vezes não tratava com tanto valor, assim, o curso, entendeu? É uma coisa que eu percebo. Que os alunos não sei, os alunos não percebem que nós trabalhamos para eles, né? Eles nos pagam. Na verdade, tá todo mundo pagando pra gente estar lá. Sim. Aí, dia desse eu falei com eles,
Porque os alunos do 4º ano terminam isso aí que o Felipe falou. Eles têm uma prioridade. Enem. Esse é um fator. Aí depois IF. Se não colocar Enem de novo, depois IF. Mas enfim, vamos deixar aí. Parei. Aí eu falei, olha, deixa eu dizer um negócio pra vocês sobre a minha disciplina. Aí eu já puxando sardinha pro meu lado, né? Dia desse eu tava conversando com um aluno e ele terminou InfoWeb e ele tá cursando Geografia. Sabe o que ele me disse? Ele disse assim, cara, é tão legal eu ter terminado aqui o curso de InfoWeb porque eu posso levar esse conhecimento para o meu curso de Geografia. Porque a gente tem vários softwares lá que a gente usa para... Ele falou, né, e tal. Aí eu falei isso para eles, para motivá-los a sentir mais confiança na minha disciplina. Mas eu tento deixar... que cada turma a gente termina trabalhando de uma forma diferente. Sim. Cada turma eu faço uma dinâmica diferente. Por exemplo, os alunos do 1º ano eles são empolgadíssimos, até porque a disciplina ela é mais prática. Os alunos do 4º ano eles já estão com prioridade do Enem, então eu já termino tendo o máximo de pegar. Enquanto os alunos do 1º ano tá me puxando, eu nem preciso andar, os alunos do 4º ano não, eu tô puxando eles todos. Mas é isso, segue o baile, aí vai dar certo. Então são 3 anos com o integrado. E o último ano vocês focam mais no vestibular, Enem, essas coisas assim? É dessa maneira que se organiza? Não. São 4 anos, né? O curso técnico integrado. Aí eu dou aula no 1º, no 2º e no 4º. Sim. Aí no 4º ano, a gente dá aula normal. Tem mais disciplinas técnicas. Sim. Aí eles fazem cursinhos extras. Eles mesmos fazem cursinhos extras para o Enem. Sim, entendi. Pronto, é por causa que, pelo menos na minha época, eram 3 anos. Mas os 2 anos e meio, na verdade, a gente tinha essa mescla, né, de técnico com a base, né, do ensino médio. Mas os últimos 6 meses era 100% ali focado no vestibular. Ah, não. É bem se configurava dessa forma. Não, porque a gente não tem essa meta, né? A meta de um aluno que termina o técnico integrado é o quê? É terminar técnico. Sim. É terminar o técnico. É sair um técnico daqui. Então, é uma fala, inclusive, de Alessandro, quando ele estava lá na Pró-Reitoria de Ensino. Estavam falando, o IF conseguiu aprovar não sei quantos alunos do Enem. Aí ele disse, ótimo, mas não é essa a nossa meta. Nossa meta é formar alunos técnicos. Mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho. Inclusive, tem alunos no mercado de trabalho que terminaram o curso técnico ano passado. Ele veio até me visitar dia desse. Abraço, Pedro Paulo. Ele veio até visitar. Eu amo quando os alunos dos outros anos vêm visitar, né? Com a pandemia a gente não teve visitas, mas eu gosto de levar de mostrar para esses alunos que terminaram, os alunos que estão, sabe? Dia desse veio outro aluno também, Joel. E aí eu peço pra ele falar, sabe? Falar o que ele quiser falar mesmo. Não necessariamente dizer alguma coisa, vocês deviam fazer. Porque eu fico brincando com o tom de verdade, né? Pra eles irem pra TADES. Sim. Aí eu fico dizendo, pessoal, vai pra TADES. Aí Pedro Paulo foi lá, ele tá fazendo curso concorrente, lá da concorrência. E aí, mas é porque como ele trabalha de manhã e de tarde, ele faz o curso à noite. E aqui a gente não tem curso de tarde da noite, né? Aí eu disse pra ele, aí eu perguntei pra ele, aí, como é que tá lá na faculdade? Isso na frente dos alunos do 4º ano, né? Se não me engano, foram os alunos do 4º ano. Aí ele fez, tá péssimo. Muita matemática. Olha, vamos pra TADES, que é melhor. É isso aí, olha, não foi comprado não, foi totalmente orgânico. Eu faço isso. Aliás, o meu curso, ele foi... Eu tava falando agora que não tem TADES à noite, mas o meu curso foi à noite. Meu curso... que era melhor, a gente... O meu curso começou pela manhã, entraram 40 alunos pela manhã e 40 alunos pela noite. Aí depois, quando chegou lá pro 3º semestre, a galera desapareceu. Aí Ana Catarina, que era a diretora na época, fez, não, vamos juntar. E a gente, não vai juntar não, a gente não quer ir pra noite. A gente da manhã, né? A gente não quer ir pra noite, sei o que lá. E quando chegou no... Aí ela fez, a gente teve até uma reunião, eu lembro, foi lá na reitoria, não sei o que, a gente foi lá. Aí ela fez, não vai, tá tudo bem, não vai esse semestre não, o próximo vai. Aí no outro semestre aí foi pra noite. Mas você sabe a história por trás disso? Porque, tipo, eles meio que desistiram dessa ideia de o curso ficar de noite, aí só tem manhã, tarde.
Não sei, eu só sei que teve um dia que uma pessoa perguntou, quem quer dar aula à noite? Ninguém levantou a mão, nenhum professor. Eu fui uma que não levantei. Ele perguntou quem quer dar. Aí eu não quero. Mas eu não sei, acho que não é porque os professores não querem, não. Eu vejo que à noite tem um público diferente, né? É um público de pessoas que estão trabalhando e assim, é complicado dar aula para público que quer trabalhar, que tá trabalhando também, que tem família. São duas coisas, assim, realmente complexas, né? Eles precisam muito do diploma, ao mesmo tempo eles não têm tempo para estudar. Tem esse fator. Então... É muito corrido as coisas. Uma coisa que quando eu entrei nesse curso, eu estava procurando por algum curso que fosse à noite porque eu queria arrumar algum emprego full time, sabe? Aí por causa desse curso eu acabei tendo que agarrar umas oportunidades e agora que eu meio que tenho uma bolsa do meu período e trabalho aqui, eu percebi que isso não seria uma boa ideia. E eu fico pensando nas pessoas que passam por isso, como muitas delas conseguem terminar o curso. E consigo entender as que não conseguem, porque é muito pouco tempo que você tem para estudar. Eu fiquei 9 meses numa realidade assim. Pronto, ele tava trabalhando em 2 cantos ao mesmo tempo. Na pandemia ainda. Na pandemia. Esse daqui... Fisicamente ou remotamente? Não, era remoto. Felizmente, mas aí depois eu comecei a morar sozinho, aí era praticamente, né? Mas não era full time por causa que era de tarde, mas era praticamente o dia todo, né? Porque eu começava de manhã da tarde, saía de lá de 6 horas, aí... Aí você tinha aula, mas você tava trabalhando. Tinha aula, às vezes eu acontecia isso. Eu isso. dois cantos, eu queria ser o Júlio, Zé. Teve aula, pô, que eu acordava de manhã, eu só literalmente levantava da cama e ligava o computador, porque eu tava exausto. Caramba, que Dá não, velho, dá não. Não, nossa, foi uma experiência ruim, não gostei não. Da aula na época da pandemia, eu falava, pessoal, vocês estão aí? Oiê, alô? Era triste demais. Agora, dar aula para os alunos integrados foi menos ruim, eu imagino. Porque eu lembro que eu dei aula para o superior de tático, para design web. Aí foi desafiador. Até porque foi o início, né? Foi desafiador por 2 sentidos. Foi o início e ainda eram os alunos de tático que não falavam nada. E é engraçado, porque nessa turma que eu dei aula, tinham 2 ou eram 3, na verdade tinham 3 alunos que eram no InfoWeb, já tinham sido meus alunos. Foi até engraçado, porque assim, tinha um aluno desse, Daniel, beijo, que sentava lá na frente, vou expor, né? Vou fazer uma exposição. Ele sentava lá na minha aula, ele estava na primeira fila, desde InfoWeb, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto. Ele sempre sentava lá na frente. Aí foi pra Tati, meu amigo, ele foi sentar lá no fundo. Eu disse, Daniel, foi o que aconteceu aqui? Você foi lá pro fundo agora. Eu falei, outro tempo, né? Rapaz, como é que pode isso? Aí pronto. Mudou, deu uma chavezinha assim, tchum, o aluno mudou. Mas continuou um excelente aluno. Isso acontece mesmo no início do curso, principalmente PDS, as coisas assim, a gente tinha um tempo de dedicação maior. Eu mais ou menos, né? Porque eu acho que no primeiro PDS eu já estava trabalhando em 2 lugares ao mesmo tempo. Pois é, você é doido. Eu sou maluco. E era 3 tecnologias diferentes. Era horrível, cara. E tipo, eu tinha tecnologia que era meio complicada. Era Java, Python e acho... Não, mas aí era front também, acho que era um pouco de Angular, tinha Vue.js também. Eu sonhava, cara, programando. Eu sonhava que eu tava programando. Era um pesadelo, né? Era um pesadelo todas as noites. Meu Deus, eu não imagino não. Não, também não. Mas foi bom, cara. Foi bom, foi uma experiência interessante. Pois é, a questão é essa, né? As experiências que ficam, né? Eu faria de novo? Não. Mas então, olha, é legal você dar esse feedback aí pra galera. Galera, não faz isso não, que dá ruim. É bem complicado, assim, tipo... Na pandemia, eu não senti o impacto do excesso de trabalho, mas acho que 1 ano depois eu comecei a sentir que eu tava ficando mais lento, assim, o corpo tava cobrando. Puxar esse ponto que você falou aí de saúde mental, é uma coisa que a gente fala muito no curso, né? Fala muito da WTADS, a gente leva sempre os psicólogos lá pra falar. E aí eu falei pra você, né, que depois que o meu filho nasceu, eu sou uma profissional muito melhor. Aí, ok, por quê? Vários motivos, né? Mas tinha uma coisa interessante que aconteceu, que ano passado, no fim do ano passado, eu fui no médico, porque minha memória estava péssima. Quando o Vinícius tinha 9 meses, eu botei ele
na creche e vim trabalhar com 9 meses. Eu consegui só vir trabalhar com 9 meses. Aliás, por causa de Alisson. Abraço pra Alisson, que onde esteja. E aí me colocou lá no negócio, umas férias que eu tinha atrasado, mostrou lá umas férias que eu tinha atrasado, resumindo. Era pra ter ficado 6, fiquei 9. E aí, quando eu voltei a trabalhar, eu voltei com a memória péssima. E ficou péssima, já tá com 5 anos. Aí ano passado eu disse, não vai dar mais não. Eu já tinha esquecido panela no fogo, forno ligado, colocar cinto de segurança no menino. Eu disse, não dá pra brincar mais não. Aí fui no médico, aí ele falou que eu tinha ansiedade, aí passou um tratamento, eu tô fazendo, nossa, minha vida mudou completamente. Eu não sei se saber que eu tenho ansiedade foi muito importante pra mim, necessário, mas eu não imaginava que eu tinha. Interessante, né? Eu tenho esse fator também. Inclusive eu tenho suspeita de ter TDAH. Isso é uma coisa que eu tô... Quando você falou que fazia 2 trabalhos mais o curso... Pois é. É uma coisa também que eu tô indo atrás, sabia? Se eu tenho TDAH, só Eu que não também. no sentido hiperativo, mas no sentido de falta de atenção. Sim. Tá todo mundo aqui. Vamos sabendo aqui. Virou contagioso, tá ligado? Pois é, será, né? Que loucura. Eu também tô com um problema de memória recentemente, aí já tô tentando procurar um neurologista pra ver se... Pronto, vai no meu neuro. O meu sempre foi, acho, de foco. O foco é complicado. Nos últimos tempos tem sido, tipo, pra trabalho, assim, às vezes eu tenho dificuldade de focar naquilo 100%. Mas às vezes, mesmo coisa que você gosta, Mesma coisa que eu gosto. a minha vida é listas. Tudo é lista. Vou pro supermercado, é lista. Venho pra cá, é lista. Eu tenho que botar tudo eu tenho que colocar no alarme, calendário, que são... Eu acho que eu tenho foco demais até, porque eu tô aqui, aí alguém abre o portão, eu presto atenção em quem tá no portão, quem tá falando na casa, eu não consigo focar aqui. Mas é isso, É, TDAH é foco em isso, é todo muito lugar. foco. Você presta atenção demais nas coisas ou você... E eu tenho um Presta- toque também pra... Você sabe, né, que eu tenho toque também, né? Às vezes eu tô no código lá tentando resolver alguma coisa e eu não consigo largar. E eu fico horas naquilo porque eu Caramba. não consigo. É o teu Ah, isso é erro dele, péssimo. ele passa do expediente por causa Eu disso. tô diminuindo. Agora Cara, se tiver filho, tá lascado, viu? Porque, cara, Vinícius me interrompe direto. Eu nem assim, tento trabalhar perto quando ele tá lá. Porque mesmo quando ele tá na TV, ele fica saindo, ele fica pedindo pra fazer não sei o quê. Agora menos, mas antes... é bom demais ser nossa. criança. É bom demais. Eu passei um tempo assim, meio que pensando com a maternidade é complexa, sabe? Meio que de mal, assim, com a maternidade, vou falar bem abertamente. Meio que de mal com a maternidade. Mas hoje em dia eu já tô de bem, 5 anos depois. Eu já tô de bem e vejo assim o quão bom ela me fez uma melhor profissional, novamente, né? O que eu tinha falado. Assim, por causa de Vinícius, eu estudo pra ter uma relação melhor com ele, de educação, sabe? Como eu não bato, eu sou totalmente contra bater, depois que eu estudei. Mas é tão interessante isso, porque a gente tem planta. Tô tentando ter plantas lá em casa. Desde a pandemia comecei isso aí. Aí Marília também, né? Aí Marília adora plantas. Pra você ter uma planta na sua casa, meu amigo, você precisa estudar aquela planta. Aí tem planta que só recebe água, não sei como, outra que tem sol, outra que não tem sol, outra que tem pouco sol. Meu amigo, é muito difícil. Pra ter planta é difícil, então por que pra ter filho você só simplesmente bota no mundo e deixa rolar? De acordo com suas intuições. Ai, detesto essa palavra, intuição, detesto. Não sou fã de intuição. Aí eu fui atrás pra saber como melhorar a relação, sabe? Sim. E aí estudei bastante sobre educação respeitosa. Então é dessa educação respeitosa que eu trabalho também dentro da sala de aula. Aí, enfim, é muito difícil, porque, por exemplo, o Vinícius tá lá querendo uma coisa, começa a chorar, espernear. O normal é fazer o quê? Dá uma porrada no menino. Não, mas eu nunca bati, tá? Mas assim, nos modos operantes interioranos, é isso, né? Mas é péssimo. No momento em que você vai e bate na criança, que ela tá chorando, é meio que ela tá pedindo a sua atenção. Aí você vai e bate nela, cara, você tá querendo silenciá-la, né? Então, só que isso dói, sabe? Dói em mim ainda. Quando ela tá chorando, esperneando e eu tô querendo fazer alguma coisa específica, aí eu não consigo me doar pra dar atenção. Aí eu vou dar o meu máximo. Se só tá eu e ele lá, eu dou o meu máximo.
E tento fazer isso. Então, é essa empatia que eu levo. E aí eu falo para os alunos, sabe? Olha, a gente não bate em criança, nada a ver, né? Mas quando a gente tá conversando, aí eu falo que eu sou meu... E eu boto muito isso no Instagram. Quem quiser me seguir no Instagram, é só isso que eu tenho. Sim. Eu sou sobre educação respeitosa, sou sobre política, sou sobre... sabe, coisa... Eu tenho algumas eu tenho alguns... Eu penso algumas coisas bem pra melhorar o mundo, assim, sabe? Coisas assim que gasta menos plástico, o que você pode fazer. O que eu vi disso aí, eu coloco. Qual é o seu Instagram? É Danger Freitas, me segue. É aberto. Só tem isso também. Não venha querer ver eu numa festa, primeiro eu não vou. Segundo, porque eu não coloco. Quiser ver eu em viagem, também não vou. Não coloco, aliás. Viajo bastante, mas não coloco nada sobre isso. Certo. No caso, sobrou sobre processo unificado, né? Assim, já usou algum modelo de processo unificado? Alguma coisa assim nesse sentido? Cara, como eu disse, na minha área, como era a parte de front e tal, a gente tinha um processo unificado lá naquela época que a gente usava o XP e o RUP. Mas eu nem lembro exatamente como era, quais eram as necessidades, assim. Hoje em dia isso é um ponto interessante porque a gente vê essas coisas dentro de sala de aula, mas no contexto assim de professores e é utilizado algum tipo de conceito nesse sentido, assim, de forma prática na instituição? Acho que não sei se faz sentido. Não sei se faz. Planejamento de aula seria algo semelhante a sprints do processo Scrum? Cada um tem o seu. Eu fico pensando nisso, será que os professores eles expandem assim, tipo, o conhecimento? Eles têm uma mesa redonda? Seria legal, cara, seria legal, mas termina que não. Assim, comigo não acontece, né? O que eu faço, assim? Silvia tava dividindo a disciplina comigo de design web, né? Aí, só que ela dava um assunto totalmente diferente. Ela dava mais essa parte de metodologia de design e tal, eu dava a parte de HTML e CSS. Aí, agora a Liana pegou, então foi o que eu fiz. Eu peguei todo o material, a Liana pegou a disciplina inteira de design web, né? É só ela que tá dando. Aí eu peguei todo o material que eu tenho, não tenho apego não. Passei pra ela. Aí ela fica à vontade lá, o que ela quer pegar, do jeito que ela quer. Mas ela nem veio falar nada comigo. Então a gente discutiu alguma coisa, como é que você trabalha isso? Sim. Mas de modo geral, cada professor termina aqui trabalhando da forma que se sente mais confortável. Eu acho isso ótimo. Tem um ponto também que, na verdade, voltando um pouco, né, na conversa, que tem aquela questão dos alunos que cursaram o integrado, mas também tem alunos que vieram de outros cursos superiores, vieram pra tardes também, então essa coisa de, tipo, já vi aluno de BTI vindo pra cá. É bem heterogêneo, né? Eu tive esse problema. Você era de quê? BTI. É porque veio pra cá, desse depoimento. Nossa, eu fui demais. Olha só que maravilha, galera, veio pra tardes. Eu vou passar pros meus alunos em InfoWeb. Eu sofro menos. Pronto, essa. Felipe deixou no ar. Brincadeira, gente. Interessante. Não foi o que você disse na live passada. Você falou, é só o começo. Você tá preocupado no segundo semestre. Cara, sem sacrifício não tem nada. É verdade. Então... É verdade. Não pain, no gain. Exatamente. Você começa a respirar aí no sexto. Você começa, só no sexto você dá uma respiração. Mais ou menos, do TCC. Quando você vai tentar pegar um fôlego assim, opa! Wait, there's more. Mas eu acho interessante essa questão da galera vindo, assim, de BTI mesmo, porque eu acho que também vai da questão do interesse da pessoa, né? Que é aquela coisa que a gente falou, né? Tipo, porque tem o fator de prioridades também. Que são... Peraí que o cameraman tá brigando comigo aqui. Aí, tipo assim, BTI, acho que são 5 anos, né? De curso. Aí o pessoal, normalmente, quando vem pra cá... É bom porque dá pra aproveitar a disciplina, essas coisas assim, então... Tem uma diferença aí de 3 anos em tese, né? Então... São 3 anos e meio de BTI, Sim. No segundo 5, que é engenharia de software ou ciência da computação. Pronto. Cara, mas ninguém de tardes termina em 3 anos. Tem isso também. Vocês estão terminando em quantos? Eu já tô no quinto já. Vai fazer 5. Caramba, não acredito, Felipe. Não, quinto. Tu começou com Meu Comecei 17.2, 2017.2. Vai fazer quinto também. Vai fazer quinto agosto. Eu terminei. Eu comecei em 2002, terminei em 2005. Eu e mais alguns alunos, poucos. Olha, de 80, viu? Foi uma Marília disse sobrevivente.
rola a mesa redonda nos projetos de desenvolvimento, mas não na gestão enquanto grupo de professores. Pronto, Perfeito. é um ponto. Mas então, essa relação, tipo, porque... Mas acho que também vai da pessoa, de cada pessoa, assim, do interesse. Eu, quando entrei no Cushitades, eu queria aproveitar ao máximo. Então, eu entrei em pesquisa, entrei em extensão, entrei no Nave. Você é hiperativo mesmo, viu? Eu não consigo ficar Vamos parado. atrás desse negócio aí. O meu caso é mais peculiar, porque eu entrei em TAS depois de desistir de CIT. Que Sério? eu tentei CIT lá no UFRN, só que eu não gostei porque tinha muita gente na sala. Sim. Aí, tipo, Sufocante, eu meio que ficava mais difícil pra mim pra falar com alguém, tá ligado? Não sei qual a palavra. Socializar. Socializar. Aí, tipo, as salas são menores, né? Sim, é mais tranquilo. Aí tem um problema, que foi um problema que me fez atrasar um ano, que é, além da sociedade, veio também outro problema, onde eu reprovei matérias porque eu tava meio... O fator da saúde mental. saúde mental, eu tava bastante deprimido em 2018, tá? Eu cheguei a reprovar em várias matérias e isso me fez atrasar um ano, mas se não fosse por isso, eu creio que eu teria terminado mais Eu tive um cedo. pouco disso no começo do curso, 2017.2, tipo, mas pra mim foi muito essa coisa de transição, tipo, porque eu tava vindo de outro estado, um lugar totalmente diferente, apesar de já ter vindo pra cá umas 3 vezes antes, mas é muito diferente quando você vem pra morar mesmo. Sim, assim. com certeza. É um baque muito grande. Mas esse lance da galera vir pra TADES eu acho interessante porque é esse fator mesmo que você foca em mercado. Tipo, eu tive muito contato, assim, com essa coisa da hiperatividade. Eu cheguei a entrar no segundo período, eu já estava envolvido com pesquisa. Sendo que normalmente a galera se envolvia com pesquisa no terceiro, quarto. E era pesquisa de hardware, né? E era pesquisa de hardware e eletrônica, que eu não sabia nada de eletrônica. Mas eu aprendi, usei cedo o que eu vi em algoritmo e apliquei. Mas é por aí mesmo. É porque acho que é aquela coisa, tipo, no meu caso, particularmente, quando eu não tô fazendo nada, me dá nervoso. Eu preciso ter alguma coisa pra ocupar minha mente. No meu caso é diferente, quando eu não tô fazendo nada eu fico deprê. Também, um pouco. Ai, caramba, eu adoro não fazer nada. A gente tem 3 pessoas diferentes aqui. Olha, não ter nada pra fazer é bom demais. O meu não ter nada é tipo... nada mesmo, eu tô no tédio, eu não consigo ler um livro, não consigo assistir nada. Você não consegue? Sim, não consigo, tipo... Tá muito agitado. Eu tenho um monte, tipo, tenho coisa pra assistir, tenho jogo pra jogar, mas eu não consigo, eu não tenho vontade, sabe? Aí eu fico meio deprê por causa disso. É estranho. Eu fico meio paranoico quando eu termino as coisas cedo. Não gosto de terminar as coisas cedo. Você terminou o TCC cedo, Foi, cara. era mais que eu pensei. Então, justamente. Por quê? Porque eu fico me culpando, tipo, no sentido assim, tipo, eu devia estar fazendo alguma coisa. Se eu tô achando alguma coisa perdendo. Caramba, é engraçado isso. Eu sempre penso assim, voltando na minha educação com meu filho, né? Eu sempre penso assim em uma coisa que está acontecendo na infância dele que vai refletir quando ele for adulto. Sim. Isso tem muito a ver, não sei se vocês já viram sobre isso, mas isso tem muito a ver. Assim, essa questão de não bater em criança, o que é que influencia se você bater quando é adulto? Porque muita pessoa fala assim, minha mãe bateu, eu tô aqui vivo, olha só. Sim, meu amigo, você tá vivo, mas tá depressivo, tá ansioso, tá... Várias coisas que não são tão boas, né, são tóxicas. Ou é um homem abusivo, ou a mulher, né, enfim, uma pessoa abusiva. Então, é uma coisa que eu fico pensando muito, sabe? Não consegue dividir as coisas, né, psicologicamente falando. Pois é, não consegue se organizar. Então, isso aí reflete. Eu fico pensando muito nisso. Apesar que eu também acho o Vinícius muito imperativo, que eu também vou verificar isso. Às vezes é questão da idade também. Tem Questão da também. idade. Conforme ele for crescendo. Lembrando que qualquer necessidade de atendimento psicológico, procure a equipe De psicologia. Eu tô falando isso pra todas as minhas turmas. Vamos juntar todo mundo pra fazer a fila aí. Mas é uma questão interessante, é como eu falei, né? Desde que eu comecei a trabalhar, quando o Vinícius nasceu, aí eu tava, me sentindo com a memória muito ruim. Mas eu não ia atrás. Ano passado que eu fui atrás, que ele me falou que eu tinha ansiedade, eu passei por alguns processos. Eu disse, não tenho. Eu pensei, cara, tenho. Cara, como é que eu não percebi isso antes? Então assim, sabe? Esse a processo... rotina, o processo contínuo você acaba ignorando. Mas então você precisa se olhar. Então, assim, tem o setor de psicologia que era bom conversar com ela. Eu não sei se eu tô ansiosa. Vai conversar, só pra tirar a dúvida.
fica lá perto da DE, na frente na sala dos servidores. Não é uma clínica, foi uma coisa interessante, algo importante para falar. Não é uma clínica lá, mas o que você falar lá, fica lá. E pra gente encerrar, eu queria que você fizesse assim um resumo São maravilhosas. Sim, da sua profissão mesmo assim como professora, né? O que você pegou no fator acadêmico, né, dentro de sala de aula, e a sua experiência como professora dentro de sala de aula, como é que é, tipo, o conhecimento que você pegou e como isso é aplicado na sua vida? Certo. Na vida profissional, né? Então, quando eu gosto de lembrar isso, sabe? Eu gosto de lembrar e pensar o seguinte: quando eu era aluna, lembrando da época que eu era, como é que eu gostaria que a pessoa me ensinasse isso? Eu fico pensando assim. Eu acho muito motivador ser professora, porque às vezes eu vou dando aula e eu explico uma coisa. Um dia desse aconteceu isso, eu estava dando aula e aconteceu uma coisa, aí o aluno, professora, você ensinou ótimo dessa vez eu entendi, daquela outra vez eu não te entendi. Por que você não entendeu por que você não explicou por que você não explicou desse jeito da última vez? Eu disse, aí eu pedi desculpa e disse obrigado, porque eu tinha melhorado, né? Mas é isso. Eu fico pensando de quando eu era aluna, porque eu também tinha essa questão de eu não conseguia prestar muita atenção. Se não fosse algo que me interessasse muito, eu não prestava tanta atenção. Ou então eu ficava fingindo que estava prestando, tava lá. Eu sou muito... bonita, linda, maravilhosa, olhando Eu não tenho coragem de dizer que eu não entendo às vezes. Pois é. Isso também eu tinha. E é isso que eu levo pra minha vida profissional, entendeu? Quando eu acho que os alunos entenderam, pergunto se vocês entenderam, eles ficam calados. Sim, entendi. Às vezes a gente mente, né? Eu explico de novo. Então, às vezes eu faço isso, tentando lembrar, porque não faz tempo, mas eu lembro. Eu acho que tem um fator também que tem alunos que pegam mais rápido aquele assunto, aí você, eu vou parar o professor a aula dele pra ele voltar no ponto só porque entendeu? Às vezes eu tinha muito essa mentalidade assim nas aulas. Vocês lembrar de uma Essa coisa. questão também. No IMD eu vi sobre matrizes, eu não entendi nada de como aquilo funcionava. Aí chegou no quarto ano do ensino médio, o professor de matemática mostrou matrizes e parecia a coisa mais fácil do mundo. Tipo, porque é fácil aquilo. Caramba. Eu não entendo porque eu não entendi no IMD. Eu acho que vai da didática. Sim, com certeza. Ou também, às vezes, como é que você tá? Você tava descansado nesse dia? Você tava cansado? Você tava distraído? Eu tava no mesmo estado de uns 4 anos do Ele ensino voltar médio. pra uma didática mesmo. Mas não é questão, eu não sei, pode ter sido eu mesmo, porque tipo, quando eu fiz o IMD eu tinha 16. Tem esse fator. Aí quando eu fiz, aí no quarto ano no ensino médio eu tinha 18. Teve ser uma questão de tipo, com mais experiência, assim, eu vou aprender mais coisas, eu entendi melhor. Agora, essa questão da aula para essa heterogeneidade, né, realmente é algo complicado. E aconteceu comigo também, viu? Eu era aluna e lá na minha turma tinham alguns alunos, inclusive Plácido, que era... deixa eu contar uma história de Plácido. Entregando plástico. Que era do ensino médio. Eles tinham vindo do ensino médio. Então, quer dizer assim, era praticamente uns 3 grupos assim na turma. Aquele grupo que já sabia quase tudo. Aquele grupo que não sabia quase nada, que tava eu. E aquele grupo que não queria saber mesmo. Porque tinha, né? E aí eles saíram. Então eu era muito esforçada. Eu tentava o máximo aí. Mas aquela coisa, né? Deveria ter me esforçado mais na parte de programação. Mas, enfim, segue o baile. Aí a história de Plácido assim. Aí o Plácido sempre gostou, amou engenharia de software. Aí tinha uma prova de engenharia de software de João Maria Filgueira, que era professor de engenharia de software na época. E aí ele entregava uns papeizinhos. Hoje vocês não recebem, né? Papel de jornal. A gente fazia a prova em papel de jornal, que era mais barato. Aí recebia os papéis pra fazer a prova. Enquanto eu tava lá, no único papel que o professor deu, o Plácido já tava pedindo a 3ª folha. Escrevia. Ele gostava demais da matéria. Uma pessoa interessada no negócio é assim mesmo. Era o favorito do professor também. Cadê? Não sei. Mas tem isso, sabia? Depois eu posso dizer aí que tem uns favoritos dos professores. Mas óbvio que tem. Se o aluno tá lá, sempre respondendo o que o professor pergunta,
né? A gente tem favoritos também, mas sem citar nomes, assim, é igual a filho, você não pode ficar falando Mas quem a gente é melhor. sabe, mas a gente sabe. A gente sabe. Eu dou aula pra turma dividida, né? Aí a segunda turma sempre fica falando assim, professora, diga aí que a gente é a melhor turma, a gente é a melhor turma. E eles sempre fazem isso, sabe? Os alunos integrados, quando chegam no segundo ano. A gente é a melhor turma. Diga, a gente é a melhor turma. Eu não sei, não sei de nada, não posso me comprometer. Aqui não sai nada. Mas acho que era isso. A gente terminou, né? Foi ótimo, gente. Obrigada. Quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Você sempre desculpa ter chegado um pouco atrasado, mas... Tá tudo bem. Tem aula só de 4h30. Mas era isso. A gente fica feliz, né? Mais um episódio aí pra galera acompanhar. E logo mais vai estar nas plataformas também, no Spotify, no iTunes e onde mais vocês quiserem. Não se esqueça de compartilhar também. Se inscreve no canal, que a gente vai manter essa frequência, né? Não sei se semanalmente, vai depender da agenda da galera. Exatamente. Mas a gente já tá conversando com mais 2 convidados pra vir presencialmente também. Mas acho que era isso. Obrigado e até a próxima.